Ai, ai. Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da bolsa aqui de ações. E o assunto do programa de hoje não é um assunto específico, nós vamos falar um pouco de mercado, um mercado que o Brasil tem, de gigantesco, que é o mercado de alimentação. Não estou falando dos 200 e poucos milhões de brasileiros, não. Estou falando dos animais. Vaca, boi, suínos, aves, enfim, peixe, por aí vai. Mercado de nutrição animal. Está aqui comigo o CEO da Trau Nutrition, conhecido de vocês, já de outros carnavais, se bem que o carnaval já passou, Stefan Mihailov. Boa tarde, senhor Stefan, o senhor vai bem? Tudo bem, Resch. Eu percebi, acompanhando o senhor pelo Facebook, que o senhor gosta de Copa do Mundo, o senhor foi ver jogos na Copa Brasileira, não foi? Fui, porque foi aqui no Brasil, né? Não sei se iria para a Rússia, não. Você não vai para a Rússia? Vou pra... Vai estar meio frio lá, junho ainda é frio. Junho é verão lá, né? Mas dizem que o verão na Dinamarca é uma delícia, né? Fresquinho, fresquinho. Bom, agora a nova fase, desde abril do ano passado, está comandando a Trau Nutrition no Brasil. Eu gostaria de saber exatamente o que é, dar um mapa da Trau Nutrition, claro, e falar especificamente de um programa que vocês estão desenvolvendo lá, que é, como todo mundo sabe, o álcool é um combustível menos danoso ao ambiente do que os fósseis, né? E a Trau está fazendo um programa lá, eu queria que você falasse um pouco para nós. Tá legal. Bom, primeiro um pouquinho sobre a Trau Nutrition. Nós somos a divisão nutrição animal da Nutreco, uma empresa holandesa com mais de 100 anos de mercado, que faz parte de um grupo holandês também chamado SHV. E esta com 120 anos já, e além da Nutreco, que está na área de nutrição, existem empresas como Macro Atacadista, Supergasbras, enfim, uma empresa bastante diversificada. E nós então somos o braço da nutrição animal. E aqui no Brasil uma empresa jovem, que tem cerca de 5 anos, a partir da aquisição de vários negócios, né? A Bellman na nutrição animal, na área de Premix, Fatec e BR Nova, e a primeira aquisição começou com joint venture, né? Uma parceria com a Freerib em 2012 e culminou então com a aquisição, e foi dali para frente que a empresa de fato surge no Brasil como Nutreco. Foi comprando as outras? Ela começou aqui no Brasil através de aquisições. Freerib, eu me lembro bem, a Bellman também, do Montelato, Exato, Fatec, BR Nova. E agora, vocês têm produtos para todo tipo de pequeno porte, grande porte? O que é basicamente o o foco global da Nutreco são animais de produção, ou seja, aves, suínos, bovino de corte, bovino de leite, poedeiras, peixe, camarão. Esses são os segmentos mais importantes. Mas aqui no Brasil, até pela aquisição da Freerib, a gente também está no mercado de cavalos, com rações, e também para pequenos animais, cães, fundamentalmente. Tá, e quais são os seus planos lá? Você sempre tem metas, dobrar o faturamento? Então, Resch, o mercado que a gente está... Quando vai o seu orçamento nessa empresa? Como assim, até onde vai? Não, ano. Janeiro a dezembro, é o ano calendário. É ano civil. Ano calendário. Mais fácil de fazer a conta, exatamente. A gente tem, na verdade, o segmento de nutrição animal, quem está ligado à proteína de origem animal, ou mesmo no segmento de alimentos de origem vegetal, o horizonte é muito positivo, porque a gente não vai parar de comer, então vai ter mais gente comendo e mais gente comendo mais, né? Então, o cenário global ele é muito favorável para a gente poder continuar acelerando. Então, para você ter uma ideia, um número que me chamou a atenção quando eu vi, que nos próximos 40 anos, a demanda por alimentos para alimentar a população mundial, ela vai ser igual, em 40 anos, aos últimos 10 mil anos. Então, imagine só que número impressionante, ou seja, esse crescimento exponencial de aumento populacional, 2 bilhões de pessoas a mais, aumento de consumo per capita de carnes em geral, por conta da melhor condição econômica de países em desenvolvimento, isso vai fazer então com que a curva continue muito acelerada. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o país talvez com a maior
a melhor condição para poder agarrar essas oportunidades de crescimento. Então, está nesse viés, evidentemente, o que é muito positivo para a gente. Mas isso só vai ser alcançado com tecnologia, né? Com a adoção de tecnologias para aumentar a produtividade, seja de carne, de ovos, de leite, enfim, todas as carnes também. Outro dia teve aqui um rapaz, o Guto, Guto Ferreira, ele é presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele veio falar aqui da indústria 4.0. Você deve saber o que é isso. As empresas que vocês compraram caminham para essa robótica, para essa coisa toda? Eu acho que não tem como não ir nessa direção, né? Então, seja na intensificação do processo produtivo das fábricas para ser mais competitivo e poder apresentar um alimento com custo mais acessível. Então, esse crescimento acelerado vai exigir também maior eficiência de todos os processos. Então, todas as áreas entram por aí. Logicamente que a área de nutrição ela depende também muito do avanço da agricultura, uma vez que a base da alimentação animal são os grãos. Né? Tá, mas é um cenário positivo, aparentemente, né? Absolutamente positivo, muito favorável. Muda alguma coisa essa taxa de inflação baixa, taxa de juros baixa? Muda para melhor, né? A condição econômica do país vai aumentar o consumo interno, né? Existem projeções falando entre 2% a 3% de aumento no consumo interno, né? O que é muito bom, porque a gente vem de anos de recessão, com encolhimento do mercado interno, ainda que as exportações continuavam muito bem. E agora a gente vai ter um cenário positivo, eu diria, em ambas as frentes. Quando você fala, você desenhou um quadro bom no Treco, enfim, da empresa mãe lá. Essas empresas, como é que funciona por exemplo, você no cargo de chefia, de CEO? Você faz um plano e tem que apresentar lá, é decidido no Brasil, como é que funciona isso? Bom, nas empresas multinacionais ele nasce no próprio país e não nasce no meu nível, não nasce realmente desde o pessoal do campo, com as perspectivas de vendas para o ano seguinte, e isso vai escalando até que a gente consolida os números para o ano seguinte. Mas não é só para um ano não, a gente faz um planejamento estratégico de pelo menos 5 anos para frente. E tem que ser o mais preciso possível para que a gente possa acomodar os investimentos necessários para agarrar essas oportunidades de crescimento. E investimentos, vocês estão de olho para comprar mais coisa ou não? Esse ano foi um ano de ajustes internos para a gente consolidar realmente a operação, organizar alguns processos, buscando a sinergia de todas essas aquisições nos últimos 5 anos. E eu diria que agora a gente está numa fase já quase final de arrumar a casa e certamente no momento ideal a gente vai às compras. Não parar de comprar. Não, porque eu sempre. Aqui já é a terceira fusão que eu vivo aqui na B3. Primeiro foi a BMF Bovespa, né? E aí agora com a CETIP, que criou-se a B3. Pra gente, pra mim, que sou terceirizado, não tem não muda novidade. Nada? Não. Sempre muda, alguma coisa, né? O crachá, por exemplo, muda? O crachá muda, agora o meu vai ser, vou estar um de lado aqui. Mas é que eu contei a história do crachá antes do programa. Quando vocês compram essas empresas, deve ser complicado, porque toda empresa tem departamento jurídico, contabilidade, fica tudo multiplicado, aí vocês têm que fazer uma peneira. Eu acho que o desafio maior não é nem a eventual duplicidade de funções. É claro que a empresa precisa otimizar tudo isso, mas o desafio maior são as diferentes culturas, né? Então cada empresa tem a sua cultura. Você já vai explicar isso que pediram o intervalo? Ok. Tá fresquinho aqui. Nós vamos a um intervalo, a gente volta já, até já. Ok, estamos de volta, o programa é Mercado Futuro. Hoje nós estamos conhecendo uma empresa aí de capital holandês, Troll Nutrition. O CEO dessa empresa no Brasil é o Stefan Mihailov. E ele falou antes do intervalo um negócio, eu falei de comprar empresas, né? Vai fundir uma com outra e tal. Ele falou da questão cultural, né? Da cultura de cada empresa. Essa cultura, isso você tem como remendar, você tem como consertar? Só numa disciplina militar, né? Não, pelo contrário. Na verdade, o ajuste cultural, ou seja, a empresa que adquire, naturalmente tem sua própria cultura. E o mais importante é que a gente respeite, né, os pontos fortes das culturas das empresas adquiridas, mas consiga também adaptar esta cultura àquilo que faz parte dos valores da nova empresa. Então, esse ajuste cultural é muito mais o alinhamento de valores entre as empresas.
Então, uma empresa nacional, por exemplo, de dono, quando é adquirida por uma multinacional, é natural que essa empresa tenha um viés muito mais empreendedor do próprio dono, onde a tomada de decisão é feita muitas vezes pelo próprio dono, uma pessoa talvez. E numa empresa multinacional é um processo um pouco mais complexo, que envolve outras áreas que devem ter oportunidade de poder palpitar. Então isso pode tirar velocidade, por exemplo, a gente tem que cuidar para que isso não seja uma desvantagem competitiva. Né? Mas basicamente é adaptar os valores entre as empresas e garantir que esse processo de mudança seja feito de uma forma muito tranquila, dando tempo ao tempo. Né? A gente não tem realmente como fazer uma mudança cultural de cima para baixo, pontual, como você mencionou, com o esquema militar. Não, é o contrário. A gente tem que realmente entender as situações, né, de ambas as empresas, buscar primariamente as coisas que já são sinérgicas, que já são comuns às duas empresas, e daí para frente trabalhar um plano de capacitação das pessoas, de treinamento, de aculturamento, e que pode levar às vezes até alguns anos para ocorrer. Tem que ter essa paciência toda. É bom. É bom. Bom, vamos falar de um outro projeto aí. Hoje em dia as empresas têm que ter preocupação com o meio ambiente, tem que ter preocupação com politicamente correto, tudo correto e tal. Vocês estão com um programa aí de uso de etanol. Explica para mim o que é isso aí. Resch, na verdade nós como Trau Nutrition não temos nada no segmento de etanol, não vendemos nenhum tipo de insumo para o segmento. O que nós temos é um programa global chamado Nuterra, que é o nosso programa global de sustentabilidade e que atende em várias frentes, várias iniciativas alinhadas com os 17 objetivos da ONU de desenvolvimento sustentável. Então, entre várias iniciativas, a empresa globalmente estimula suas afiliadas locais, no caso o Brasil, a desenvolver outras iniciativas locais. Então, o etanol, evidentemente, não está no mundo inteiro, ele está nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia, principalmente. E a gente, pensando internamente o que poderíamos fazer, decidimos então, por que não passar a utilizar na frota de veículos da empresa, que não é uma frota muito grande, são 160 veículos, usar exclusivamente o etanol. E os benefícios são impressionantes, né? Esses 160 veículos rodam mais ou menos 5,7 milhões de quilômetros por ano. Né? Este volume todo de combustível consumido são mais ou menos 430 mil litros de combustíveis fósseis, principalmente a gasolina. E se a gente passar a utilizar o etanol, o benefício desses 430 mil litros de combustíveis migrarem da gasolina para o etanol representa uma redução de gases emitidos para a atmosfera de mais de 1.000 toneladas, né, por ano. E esse número, para a gente tentar compensar com o mesmo mesmo volume de redução de gases, serão necessárias mais de 6.300 árvores. Então, é impressionante um esforço tão pequeno, com apenas 160 carros, o benefício que isso pode trazer. E é claro, a gente está no segmento de agronegócio, então acaba sendo também uma campanha do agro para o agro. Não, e tem a ver com imagem de empresa também, né? Não tenha dúvida, mas realmente o objetivo principal é o ambiental. Ainda que em algumas praças, alguns locais do Brasil, o etanol possa não ser tão competitivo quanto a gasolina por quilômetro rodado, mas a gente acha que vale um esforço até econômico, garantindo então a preservação do meio ambiente através da menor emissão. Além desse projeto, dentro das fábricas, vocês devem usar água, como é que funciona? Tem um projeto integrado, digamos, para a empresa? Tem e nunca para. Na verdade, pensar em manter o meio ambiente o mais sustentável possível é que nem unha. A gente tem que cortar sempre e toda hora a gente está olhando o que pode ser feito para reduzir o consumo de energia, o consumo de água e tudo mais. Então, todas as nossas fábricas, nós temos 6 fábricas no Brasil, têm metas bem determinadas e mensalmente a gente mensura o resultado de cada uma dessas metas e coloca novos desafios para a gente perseguir, sempre visando otimizar o uso das energias e recursos naturais em geral. E isso dá resultado no balanço, na linha? Olha, sustentabilidade não é nem mais um ponto de resultado econômico para a empresa, é uma questão, no meu entendimento, de sobrevida de qualquer empresa. A longevidade do negócio depende do viés sustentável que a empresa assumir, porque o tripé de economia, meio ambiente e social dentro da sustentabilidade é alguma coisa que tem que estar realmente em todas as frentes que a empresa atua, seja no desenvolvimento de novos produtos, no aculturamento das pessoas
que estão conosco, na garantia da longevidade dos negócios. Evidentemente, tem que ser economicamente viável, tem que trazer lucro para poder reinvestir e, com tudo isso, manter essas inúmeras famílias que estão ligadas diretas ou indiretamente ao nosso negócio. Quantos empregados o Astral tem no Brasil? No Brasil são 1.000 pessoas, no mundo são 11 mil. 1.000 no Brasil quer dizer 4.000, né? Porque Nos indiretos, exatamente. É um número expressivo. bastante. Uhum. Eu queria saber um pouco de tecnologia de produto e um pouco de mercado. Eu ouço falar, por exemplo, uns dados que eu ouvi aí recentemente, de uma entidade de peixe, dizendo que o Brasil produziu de cativeiro, acho que quase 700 mil toneladas de peixe. Sendo que metade disso, talvez um pouco mais, 52%, nossa, minha memória tá boa. Acho que é o crachá novo. Pode ser. Trocaram o chip junto, né? 52% do que a gente mais come, que é a tilápia, que você sabe. Que a tilápia é apenas... Tilápia que é tilápia. Quanto desses mercados, você falou, por exemplo, por causa da Freirib, nós estamos no mercado de equinos, estamos no mercado de peixe, bovino de corte, bovino de leite. Você, Stefano, quando aceitam ser CEO, você tem objetivos muito claros. Onde que todos eles vão crescer, mas onde que você está vendo um crescimento melhor? Eu falei do peixe porque falam muito que o Brasil vai explodir esse mercado de peixe, não sei. Bom, primeiro que o mercado de peixe, aproveitando o que você está comentando, é um mercado ainda muito júnior ainda para a gente, é muito incipiente. O potencial de crescimento do Brasil, pela quantidade de rios disponíveis, né, com um adequado controle ambiental, é imenso realmente. E o Brasil já é o quarto produtor mundial de tilápia, né? No camarão também está muito forte. Recentemente a gente vem enfrentando desde o ano passado uma doença que chama mancha branca, que afetou a produção, mas a gente vê realmente um cenário muito positivo para a aquacultura como um todo, sem dúvida nenhuma. E não é só tilápia, também os peixes amazônicos, exatamente, que começam a aumentar também a exploração industrial em tanques, em reservas. Isso tende a crescer muito e com retorno econômico muito bom também. E tem mercado para todos esses peixes aí, com toda certeza. E a gente essa não exporta, comida né? você produz? A gente produz ração também. Mas o segmento que mais vai crescer no mundo é o frango, né? O frango passou esse ano pela primeira vez, em 2017, como carne mais consumida no mundo, né? Tradicionalmente o suíno era muito mais forte, passou suíno, né? E é natural, porque a tendência do crescimento de população mundial, existe um forte crescimento da população mundial de religião muçulmana, que não consome a carne suína, né? Então a carne de frango cresce também muito mais nesses países, que é onde tem o maior crescimento populacional. Então é natural que o frango vai continuar sendo a proteína mais consumida do mundo e com crescimento bem acelerado. Se você levar em conta o tamanho de um boi, né? É um mundo crescente. Eu discordo um pouco, não quero tirar o seu ânimo, mas eu acho essa coisa de que em 2050 seremos não sei quantos bilhões. Eu vou chamar um comerciante, então eu vou falar isso, depois você tem tempo para comentar. Eu acho o seguinte, o planeta que nós vivemos, ele tem um tamanho, ele não vai aumentar. Não vai aumentar a produção de água, não vai aumentar terra para agricultura, para plantar e tal. Eu acho que a natureza dá um jeito. Seja com uma febrinha amarela, chikungunya, é isso que chama, não? Eu acho que nós não vamos poder, mas isso aí você... Depois o comerciante fala sobre a sua visão otimista. Otimista. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Ok, estamos de volta. Antes do intervalo, eu converso hoje com o Stefan Mihailov, que é o CEO da Tal Nutrition, empresa holandesa especializada em ração animal, para todo tipo de animal. E antes do intervalo eu dei minha posição otimista em relação ao futuro da humanidade e do planeta. Eu acho que o Estevão vai fazer algum comentário jocoso, não sei. Não, o mundo não vai crescer, cara, não adianta sonhar com isso. Nós podemos diminuir o tamanho do bicho que a gente vai comer de proteína animal. Galinha, por exemplo. Agora, o planeta... Quantos países você conhece que tem, como nós aqui embaixo, o aquífero Guarani? Não tem água. Bom, se a população mundial vai crescer ou não, a tendência é que sim, né? A projeção são 2 bilhões de pessoas a mais até 2050. Agora, se aparecer alguma
enfermidade, alguma coisa que realmente possa afetar fortemente, claro que isso pode mudar, mas essa bola de cristal deixa com você, que tem mais visão de futuro do que eu. Que é aquela questão, eu acho, Zé, você imagina, a- a- se algum dia o mundo vai ter essa capacidade, o mundo, eu estou falando global, planeta, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita, mas eu devo tomar tanta pancada, ainda bem que eu não ponho isso nas redes sociais, porque eu acho que tinha que haver agora falando sério, um controle de natalidade global. Uhum. Não é possível hoje em dia, não estou falando não tem nenhum preconceito aí. Não é possível uma família ter 8 filhos hoje em dia, 7 filhos. Acho que isso já ultrapassa o tolerável. Mas, Bom, o enfim, Brasil vai entrar em crescimento negativo logo logo, né? vai. Então, o Brasil com certeza não vai ser o grande contribuidor para essa ascensão Não, mesmo de a população. China, que a gente que tinha controle, Sim. eles tiraram o controle e as pessoas continuam tendo um filho só. É, a questão que a preocupação maior é: consigo criar mais do que um filho? Essa Pois que tem é. que ser a pergunta-chave. Mas, Recha, a questão do crescimento, não precisa de mais um planeta não para atender esse crescimento. O que vai acontecer, que já está acontecendo, é tecnologias que estão fazendo produzir mais com menos. Essa que é a palavra da vez aqui, né? Então, quando a gente conseguir produzir mais, com menos terra, com menos recursos naturais, naturalmente a gente consegue atender essa demanda crescente sem um impacto ao meio ambiente. Então, isso está acontecendo. O frango é um bom exemplo. O frango, até pouco tempo atrás, precisava de 2 quilos de ração para produzir 1 quilo de carne de frango. A gente já está com 1,6 e tem situações que estão produzindo muito menos, já está chegando a 1,3 É mesmo. quilos de ração e a projeção diz que vai chegar a 1 para 1. Como Ou é que seja, ele consegue engordar comendo menos? não, basicamente são melhorias na nutrição que fazem com que os ingredientes sejam melhor aproveitados, né? Então é isso aí, o mesmo ingrediente sendo melhor Não, eu utilizado. sou muito otimista e acho que você também, no que diz respeito à pecuária bovina brasileira. Está perdendo área, vai perder mais área, que é natural isso, É lógico. e tem que aumentar a produtividade, não tem outro jeito. Então eu acho que a pecuária é uma avenida de muita... E tem muito espaço, né? Essa é a realidade. Se a gente pensar bem hoje, o que se produz no Brasil de carne por hectare ainda está muito longe do que a gente pode chegar, né? E é por aí que vai caminhar. E está caminhando. A intensificação, a pasto é um bom exemplo. Tem vários estados do Brasil que tem mais gado confinado a pasto, que é a terminação intensiva a pasto, do que o gado confinado no sistema tradicional. Então, a intensificação chegou para ficar e é através de uso de tecnologia. Esse negócio de integração lavoura-pecuária também deu um salto muito bom para... Sem dúvida. Eles estão usando as franjas, que eles chamam, Aham. né? Para criar pecuária, onde não dá para... E aí, Resch, o agricultor, ele tem anos já de experiência, sabendo que se ele investe, ele produz mais. O pecuarista é uma coisa um pouco mais recente. Então, quando a gente tem esse cruzamento, esse casamento da lavoura com a pecuária, acaba acelerando um pouco mais esse viés de investindo, com certeza vamos produzir muito mais. Então, a agricultura vai ajudar muito a pecuária nisso, muito. Não, se você levar em conta, por exemplo, o que é inseminado no Brasil de gado... Em relação ao número de vacas, né? É muito pouco. Isso aí é um espaço que, se você quer aumentar a produtividade, não tem alternativa. Mas mesmo a mineralização do gado é a mesma coisa, né? Está muito aquém do que deveria. Então, existe um número enorme de cabeças bovinas que são pouco ou não são suplementadas adequadamente. Isso interfere no resultado, é lógico. Me conta uma coisa que me passou agora aqui. Os produtos que vocês fazem premix também, né? Uhum. Isso é importação ou é daqui mesmo? Bom, o principal volume de venda nosso é mercado interno. Claro que os insumos que entram... Os insumos, né? tem muita coisa que é importada. Então, vitaminas, por exemplo, é 100% importado. Aí, fosfato tem alguma coisa de produção local, a maioria é importado. Então, depende do segmento, alguns aditivos também tem um componente importado bem expressivo. Mas, quando a gente fala de ração, por exemplo, e mesmo premix, também existem os componentes locais, os grãos, que entram na formulação das dietas e tudo mais, né? E a gente vem tentando buscar inovações num setor que já está bastante bem consolidado. Então, suplementos minerais é um bom exemplo. Nós lançamos no final do ano passado uma tecnologia inovadora para bovinos que a gente chama de Dry Technology. Você chegou a ver isso? Não? Então é um negócio bárbaro, né? Quer dizer, está chovendo, coxo descoberto é a realidade do país ainda, a chuva faz com que o sal empedre ou vire pastoso, ou mesmo flua pelas beiradas do coxo.
e essa tecnologia o sal fica íntegro, o suplemento mineral fica íntegro, mesmo com a chuva. Então o gado, se tiver muita água em cima, ele vai lamber essa água e vai absorver um pouco, que diluiu, mas o suplemento mineral vai estar super íntegro. Então imagine o benefício que tem de mão de obra em regiões que você não consegue dar o suplemento mineral todos os dias, ou mesmo na questão de garantir, em qualquer situação intempérie de muita chuva, que não dá para manejar o gado vai estar sempre à disposição um produto de qualidade com os nutrientes que ele precisa. Bárbaro. Eu venho um rapaz da Trau aqui falar sobre isso. É muito legal. Sobre o dry aí, que é o sequinho, dry é seco. É. Eu me lembro de uma das empresas que vocês compraram, que ela tinha um negócio, não sei se isso continua assim, ela tinha, por exemplo, eu perguntando muito de formulação, por que tanta fórmula, ela, por exemplo, tem suplemento para bezerro, suplemento para vaca prenhe, suplemento para vaca que pariu, continua essa linha enorme de produtos? A primeira coisa, a gente é igual, né? O cliente, você vai ter, a criança vai ter uma dieta que é diferente da mãe que está esperando um filho, que é diferente de uma pessoa com mais idade, que é diferente de um atleta em crescimento, enfim. Então, a nutrição animal tem exatamente a mesma variedade de produtos. Similar à humana. Cada vez mais tecnificada, inclusive, né? Porque a gente tem que, às vezes, trabalhar pontualmente algumas fases da vida que são críticas. Por exemplo, uma linha que a gente trabalha muito agora são os primeiros dias de vida dos animais, onde a boa nutrição vai permitir que o potencial genético desse animal seja aproveitado ao máximo lá na frente. Se não nutrir bem nessa fase, essa janela de oportunidade acaba, esse animal pode ter até 40% de redução do potencial genético dele em desempenho. Isso comprovado, você está falando de boi, de porco? Comprovado, todos eles têm essa janela, então são 7 dias no frango, uns 15 dias no suíno e mais ou menos 40 dias no bezerro. Essa fase que a gente nunca deu muita atenção no passado é fundamental hoje para garantir o desempenho desses mesmos animais lá na frente. Olha que interessante. O que eu nunca entendi, você já me explicou, mas não adianta. Só se interpretar. O que é o produto que vocês dão, que vocês estão usando agora, que faz com que o animal aproveite mais o alimento? Como é que chama esse produto? Então, tem vários aditivos que entram na alimentação animal e que melhoram, basicamente são produtos que melhoram a condição gastrointestinal, intestino, dos animais, fazendo com que a absorção seja melhorada. E se a absorção é melhorada, sai menos milho inteiro, vamos dizer, para o ambiente, né? E com isso aproveita melhor. Então, o que a gente chama de nutrição de precisão para poder acertar as quantidades de nutrientes da melhor forma possível. E você pode, inclusive, reduzir, às vezes, o nível de proteína da dieta, porque essas substâncias vão ajudar a melhor absorção. Tem, por exemplo, ácidos orgânicos, tem uma série de soluções que melhoram a condição do animal para ele absorver melhor os nutrientes. Está explicado, agora não posso dizer que não entendi, né? Stefan, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Desculpa a minha opinião pessimista, mas é porque esses nutrientes, esses suplementos, por exemplo, vaca é ruminante, a galinha não é ruminante. Então é tudo diferente. Suíno também não é ruminante, né? Não é. A vaca come, vai para um rumo, volta, vai, fica passeando o alimento lá dentro. Né? É mais ou menos assim mesmo. Bom, eu sou bom para chutar essas coisas. Esse aqui é o Stefan Mihailov, CEO da Trau Nutrition. Prazer em recebê-lo. Até a próxima visita, quando você quiser. Prazer é meu, e se realmente a sua previsão estiver acertada, é melhor todo mundo se vacinar com a febre amarela. Então. Eu já me vacinei. Ótimo. Você vacinou? Vacinei. Então. Aqui não vai ter problema. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.